Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, teremos alguns encontros virtuais, devido à nossa atual situação. Então, por surgimento de algumas dúvidas do conteúdo já visto em sala, eu resolvi trazer esse vídeo com um resumo de tudo que a gente viu. O nosso primeiro conteúdo visto em sala foi os números naturais. Onde são utilizados os números naturais? A gente utiliza os números naturais para contagens. O que são essas contagens? A gente pode indicar a contagem como o número de meninas e meninos em uma turma. A ordem de quê? Ordem de classificação de determinada coisa. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Nos códigos de barras, por exemplo, que vem os produtos que a gente compra no nosso dia a dia. Bom, então a gente tem o que? A sequência dos números naturais, que é representado pela letra N. A sequência dos números naturais começa de 0 em infinitos números. Só que a gente representa até o 9, por quê? Porque sabemos que todos os demais números são formados a partir da junção desses aqui, de 0 a 9. Os números naturais, eles são apenas os números positivos, certo? A gente tem apenas números inteiros positivos. Não há a representação dos negativos aqui. Os números naturais. Sabemos também que os números naturais têm o seu sucessor e o antecessor. Por exemplo, o número 30, ele tem o seu antecessor, que é o 29, aquele que vem antes, e o seu sucessor, o 31, o que vem depois. Temos também os números consecutivos. O que são números consecutivos? Tem um determinado número X, que tem os seus sucessores e antecessores, mas eles seguem uma sequência. Eu tenho 30, 31, 32, 33 e 34. Esses são números consecutivos. Também vimos como podemos comparar os números naturais. Para a gente realizar a comparação de números naturais, temos que utilizar o sinal de igual, menor que e maior que. Eu estou dizendo aqui que 5 é igual a 5, porque eu tenho um número positivo igual a um número positivo. Eu estou dizendo aqui que 1 é menor que 2. Sabemos que 1 é menor que 2. Assim como 3 é maior que 1. Mas e quando eu tenho um número igual, porém o sinal é diferente? Como eu posso comparar? Sabemos que 3 é maior que menos 3. Mas para mim escrever, eu tenho que escrever menos 3 é menor que 3. Pois a gente tem que ler dessa forma. Isso fica mais visível na reta numérica, onde a gente tem o 0, que é o elemento neutro. Temos os números positivos à direita da reta e os números negativos à esquerda. Sabemos que os números negativos, quanto mais próximo a 0, serão maior. Logo, menos 1 é maior que menos 2. Assim como menos 1 é menor que 1, pois ele está mais à direita. Quanto mais à direita da reta, mais positivo é o número, maior será esse número. Também vimos os sistemas de numeração. A gente sabe que existe algum sistema de numeração, que o nosso sistema vivenciado hoje partiu de uma evolução. Temos o sistema egípcio, o sistema babilônico, temos o sistema maia, o sistema romano, que é muito usado até hoje, o sistema indo-arábico, que é o nosso sistema, temos o sistema decimal dentro do indo-arábico, que quer dizer o quê? Que os números são organizados de 10 em 10. E temos o sistema posicional, que ele determina o valor de um número de acordo com sua posição. Nós vimos também estatística e probabilidade. O que é essa estatística e probabilidade? Estatística são dados utilizados para organização de determinados dados coletados, como por exemplo a nossa atual situação que estamos vivendo, que é o coronavírus. Os médicos e especialistas na área, eles realizam um estudo estatístico e uma probabilidade de contaminação.
Como que é realizado isso? A gente tem determinados dados de um país ou uma cidade, onde o número de pessoas residentes nessa cidade e o número de pessoas infectadas. Sabemos que o vírus pode ser repassado de uma pessoa para outra, mas qual a probabilidade de contaminação? Então, isso é realizado um estudo com base nos dados que a gente tem de acordo com o IBGE. Também vimos a adição com números naturais. O que é essa adição? Adição quer dizer o quê? Acrescentar determinada quantidade a outra. Como, por exemplo, temos aqui 54 mais 35 igual a 89. Isso quer dizer o quê? Eu estou acrescentando uma parcela a outra. E sempre que se acrescenta uma parcela a outra, o seu valor será sempre maior. Bom, existem algumas propriedades da adição. A primeira delas é a propriedade associativa. Aqui temos A mais B entre parênteses, mais C. E isso quer dizer nessa propriedade que associativa, que A mais B entre parênteses mais C é igual a A mais B mais C entre parênteses. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que a ordem dos fatores não altera o produto. Pois se aplicarmos aqui, considerarmos 2 como sendo A, 1 como sendo B e 3 como sendo C, observamos que o resultado será igual. Então, a ordem aqui que eu utilizo dos meus fatores não vai alterar meu produto. Por exemplo, sabe-se, como regra da matemática, que se resolve as expressões que estão dentro do parênteses para depois resolver as que estão fora. Aqui nessa primeira, eu estou tirando o C fora do parênteses. Já aqui, eu retiro o A. Mas o resultado dá o mesmo. Se eu colocar aqui 2 mais 1, 3. Mais 3, 6. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. A gente observa que a ordem aqui não alterou o produto. Nossa próxima propriedade é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa difere da associativa porque aqui você vai analisar apenas duas parcelas. A mais B, onde A mais B é igual a B mais A. Pois 5 mais 3 é igual a 3 mais 5, que ambas são igual a 8. Existe a presença do elemento neutro na adição. Quem é o elemento neutro? O zero. Porque qualquer número somado a zero será ele mesmo. 2 mais 0, 2. 3 mais 0, 3. Na subtração. Na subtração já consiste em retirar uma parte de outra. Ou seja, eu estou retirando 14 de 34. Na retirada, eu fico com 20. Isso vai ser aplicado em expressões numéricas. Onde é que a gente vai utilizar? Como eu já falei, a gente tem que resolver uma expressão numérica começando aqueles números que estão dentro do parênteses. Então, eu tenho aqui uma expressão numérica e para mim resolver essa expressão, primeiro eu tenho que repetir aqui o primeiro número, por ele estar fora do parênteses. Resolver aqui o que está dentro do parênteses. Primeiro eu vou realizar o quê? Eu vou realizar a soma, a adição desses dois números. Depois eu realizo a subtração, como eu coloquei aqui. O restante da expressão que está fora, eu vou repetir. Então, eu repito aqui, 234 menos 55 mais 70, 125. Menos 12, fecho parênteses, mais 11 menos 38. Continuando. Repito novamente, 234 menos 113 mais 11 menos 34. Esse 113 veio de onde? Veio da resolução de 125 menos 12, que é igual a 113. Se a gente fizer agora, aqui não temos mais parênteses, então a gente pode fazer direto. A gente vai fazer o quê? Na ordem em que aparecem as operações. Primeiro eu vou subtrair 234 menos 113, que dá 121, mais 11 menos 38.
e 21 mais 11 dá 132. Menos 38 igual a 94. Então, 94 é o resultado dessa expressão numérica. Também trabalhamos com arredondamentos e cálculos aproximados. O que é isso? A gente utiliza arredondamento e cálculos aproximados para trabalhar de forma mais exata com os números. Mas para isso existe uma ordem. Eu quero aqui arredondar isso aqui para uma casa decimal, para uma ordem decimal, mais próxima a 230 mil. O que é que vai acontecer? Eu tenho que observar o próximo número à direita. Mas existe uma regra. Se os números à direita for 0, 1, 2, 3 ou 4, você vai manter o algarismo da ordem. Ou seja, eu vou manter o 3. Por isso que 234 mil passa a ser aproximadamente 230 mil. Porque seguindo essa regra da matemática. Se for de 0 a 4, eu mantenho a ordem do algarismo. Já se for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu vou arredondar para cima, ou seja, eu vou acrescentar 1. Analisando aqui o 3. Se observarmos, o próximo número à direita é 8. Então, eu vou acrescentar 1 a esse 3. E o restante dos números eu vou preencher com 0. Como a gente pode observar aqui, eu acrescentei 1, ficou 4. E o restante dos números eu acrescentei zeros, ou seja, eu arredondei para cima. Eu estou fazendo um cálculo aproximado. Também vimos multiplicação com números naturais. A multiplicação com números naturais consiste em multiplicar fatores. Eu tenho aqui 4 vezes 55 igual a 220. Quem são os meus fatores? São 4 e 55. Que formam o produto. O que é o produto? O produto é o resultado dessa multiplicação. Eu posso dizer também que aqui é 55 mais 55 mais 55. Eu posso realizar uma adição, tornar isso aqui em parcelas. Mas em fatores, eu consigo reduzir o meu cálculo, a minha expressão numérica. Como na adição também tem propriedades da multiplicação. Temos a propriedade associativa, que quer dizer o quê? Segue o mesmo embasamento. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Temos aqui a multiplicação entre parênteses, vezes, aqui está fora. A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. Ou seja, aplicando 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30. 5 vezes 2 vezes 3, 6. 5 vezes 6, 30. Eu estou dizendo aqui que a ordem dos fatores não alterou o meu produto final, certo? Também temos a propriedade comutativa, que A vezes B é igual a B vezes A. 3 vezes 15 é igual a 15 vezes 3. Ambos são 45. Aqui há o surgimento de uma nova propriedade. Existe a propriedade distributiva da multiplicação, que ela está relacionada uma multiplicação a uma adição. Agora aqui eu tenho A vezes B mais C, que é igual a A vezes B mais A vezes C. Eu estou dizendo o quê? Que A está multiplicando B e multiplicando C. Esse A aqui fora do parênteses está multiplicando os dois números aqui. E depois o resultado final eu tenho que realizar uma soma. Se eu considerar A como 5, B como 3, C como 2, eu posso fazer de duas formas aqui. Resolver o parênteses, como eu fiz aqui. 3 mais 2, 5. Vezes 5, 25. Ou eu posso fazer assim. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. E realizar a soma. E observar que são duas formas de se chegar ao mesmo resultado. Também existe a presença do elemento neutro. O elemento neutro é quem? O elemento neutro na multiplicação é o 1, pois qualquer número vezes 1 será ele mesmo. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 1, 8. Temos agora a divisão com números naturais.
Primeiro a gente tem que indicar as partes de uma divisão. Temos aqui 64, que é o meu dividendo, 2, que é o meu divisor, 32 vai ser meu quociente ou resultado, e eu tenho 0, que é o meu resto. Quando for 0, o resto for igual a 0, significa que é uma divisão exata. Pois sabemos que 64 dividido por 2 é 32. 32 vezes 2, 64. Daí, viemos para a relação fundamental da divisão, onde o dividendo é igual ao quociente, que eu chamei de Q, vezes o divisor, que eu chamei de D, mais R, onde eu estou dizendo que 64 é igual a 32 vezes 2 mais 0. 32 vezes 2, 64. 64 igual a 64. Aplicando isso em expressões, sabemos que por regra da matemática, em uma expressão numérica, temos que seguir alguns passos. Por exemplo, temos aqui chaves, colchete e parênteses. Na regra, temos que resolver os números que estão dentro do parênteses, depois aqueles que estão dentro das chaves e depois dentro dos colchetes e depois os que estão dentro das chaves. E temos aqui uma expressão fora. Ela pode ser resolvida à parte. Então, vamos lá. Primeiro eu resolvi 5 mais 15, 20. Depois eu repeti aqui toda a expressão. Resolvi esse parênteses. 49 menos 10, 30 e 9. Resolvi logo aqui essa divisão. 27 dividido por 3, 9. Repeti aqui a multiplicação. Eu tenho 20 dividido por 5. Resolvendo agora o que está dentro do colchetes. 20 dividido para 5, 4. Repito aqui o 39, que é a minha chaves. 9 vezes 2, 18. Resolvendo agora as chaves. 4 mais 39, 43. Mais 18, 61. Ou seja, 61 é o resultado dessa expressão como um todo. Mas eu tenho que seguir passo a passo. Primeiro resolvo o parênteses, depois colchetes e depois as chaves. Também vem, primeiro eu tenho que resolver o quê? Multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Como é que eu vou saber quem é que eu tenho que resolver primeiro? Eu resolvo de acordo com a ordem em que as operações aparecem. Nesse caso, primeiro apareceu a divisão, depois a multiplicação. Então, primeiro eu tenho que realizar a divisão e depois a multiplicação, senão o cálculo fica errado. Outra coisa que nós vimos também foi potência com números naturais. O que é potenciação com números naturais? Na potência com números naturais é só uma forma de reescrever os fatores. Eu tenho aqui 5 vezes 5 vezes 5. Eu tenho 3 fatores iguais que se repetem. Isso só pode ocorrer quando eu tenho fatores iguais, multiplicação de fatores iguais. Isso daqui, escrevendo na forma de potência, eu tenho 5 elevado a 3, ou 5 ao cubo. 5 é quem? 5 é a minha base e 3 é o meu expoente. Sabemos que aqui é uma potência de base 5, expoente 3. Então, é sempre bom lembrar que potência só é aplicada quando existe multiplicação de fatores iguais. Fatores ou base, como a gente chama em potenciação. Nós temos aqui duas regras. Quando o expoente for 1 e quando o expoente for 0. Isso já foi determinado na matemática, que foi um estudo de forma conveniente já da pessoa tentar entender e assimilar. Sempre que o expoente for 1, o resultado será a própria base. Sempre que o expoente for 0, a sua potência será igual a 1. Então, isso aqui já foi uma determinação realizada na matemática, certo? A gente viu quadrado de um número. O que quer dizer quadrado de um número? O quadrado de um número é um número elevado a 2. No caso aqui, 5 elevado a 2.
a gente lê como sendo o quadrado de 5. Quando eu tenho o cubo de um determinado número, significa que eu tenho um número, aqui, no caso 2, elevado a 3. Eu posso dizer aqui o cubo de 3, certo? Para outras potências, não tem um nome específico. Eu só tenho nomes específicos para quadrado e cubo. Eu tenho aqui 7 elevado à quarta potência. Eu vou ler dessa forma. Ou eu posso ler 7 elevado a 4 ou 7 elevado à quarta potência. Eu posso ler aqui 5 elevado a 5 ou 5 elevado à quinta potência. Posso ler 2 elevado a 6 ou 2 elevado à sexta potência. Quando a potência é de base 10, o que quer dizer? Se a potência é de base 10, o seu expoente aqui representará a quantidade de zeros que você vai acrescentar. Por exemplo, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, você só precisa acrescentar aqui a quantidade de zeros de acordo com o seu expoente. Se é 2, 2 zeros. Se é 3, 3 zeros. Se são 4, 4 zeros. Bom, nós vimos também raiz quadrada. O que é raiz quadrada? Raiz quadrada é um número que vezes ele mesmo resulta em um número inteiro, certo? Então, eu posso dizer que 64 é igual a 8 vezes 8, ou 8 elevado a 2. Então, a raiz de 64 é 8, porque 8 vezes ele mesmo é igual a 64. Mas as partes de uma raiz também eu tenho que saber identificar, como por exemplo aqui. Esse símbolozinho que a gente faz aqui em cima do número se chama radical. O 8 é quem? O 8 é a minha raiz. O 64 é o meu radicando. E esse 2 aqui indica o índice, que indica raiz quadrada. Daí você me pergunta como calcular a raiz. Para calcular a raiz, existem 3 métodos. Eu vou mostrar para vocês esses 3 métodos como você pode fazer. O primeiro método você pode fazer pela subtração de números ímpares consecutivos. Você vai fazer o quê? Eu quero descobrir a raiz de 144, certo? Então, 144 menos 1, que é o meu primeiro número ímpar consecutivo, que é igual a 143, menos 3, 140, menos 5, 135, menos 7, 128, menos 9, 119, menos 11, 108. Continuando, 108 menos 13, 95, menos 15, 80, menos 17, 63. 63 menos 19, 44. 44 menos 21, 23. O meu próximo número ímpar é o 23, que vai chegar a 0. Quando chegar a 0, você vai descobrir que você pode, então, determinar a raiz. Para você determinar a raiz, você conta quantas subtrações você fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você determina 12 subtrações. Logo, 144, a raiz de 144 é igual a 12. Por esse método, você comprova. Vamos ver o segundo método. Bom, no segundo método, você vai fazer a fatoração de 144. Como é que eu faço a fatoração? 144 é um número par, então eu posso dividir ele por 2. 144 dividido por 2, 72. 72 também é um número par. Eu também posso dividi-lo ele por 2, que dá 36. 36 também é par, divide por 2, que dá 18. 18 dividido por 2, 9. 9 eu só posso dividir por 3, que dá 3. E 3 eu posso dividir por 3, porque é um número primo, igual a 1. Quando você chega a 1, você sabe que você finalizou sua fatoração. Então, você vai agrupar aqui de 2 em 2, certo? Você então determina que 144 em fatores primos é igual a 2 elevado a 2
vezes 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. Então, eu posso dizer que raiz de 144 é igual a raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Por que eu faço isso? Todo mundo aqui está ao quadrado. E eu estou falando o quê? Raiz quadrada. Tem uma regra na matemática, se você está fazendo raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, esses números aqui se cancelam com a raiz. Então, o que acontece? Vai sair da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, novamente, eu determino que a raiz de 144 é 12. O outro método é por tentativa. Você sabe que 144 é um número maior que 100. Como você também sabe que 10 vezes 10 é 100. Então, você sabe que só pode ser 12 vezes 12, porque 2 vezes 2 é igual a 4, ou 18 vezes 18, porque você sabe que 8 vezes 8 é 64. Então, aqui, vamos fazer por 12. Eu vou primeiro colocar 12 aqui inteiro e desmembrar aqui, fatorar o segundo. Colocar como sendo 10 mais 2. 12 vezes 10 é igual a 120. E 12 vezes 2, 24. 120 mais 24, 144. Logo, 12 é raiz de 144. Mas o que é o quadrado perfeito de um número? O quadrado perfeito de um número é todo número inteiro que elevado ao quadrado resulta em um novo número inteiro. Como exemplo aqui, 2 elevado a 2. Eu tenho um número inteiro elevado a um número inteiro que resultou em um novo número inteiro. Também vimos igualdade. O que é igualdade? Na igualdade, você tem uma expressão numérica onde você tem o primeiro e o segundo membro. No primeiro membro, você tem 20 dividido por 3, dividido por 2, mais 3. No segundo membro, você tem 10 mais 3. Será que isso daqui realmente é igual? A gente pode fazer aqui a comprovação. 20 dividido por 2, 10, mais 3, 13. E 10 mais 3, 13. Então, eu posso dizer que o primeiro membro é igual ao segundo membro. Existe uma igualdade nessa expressão. Mas como transformar uma igualdade? Você tem aqui 1 mais 10, que é igual a 2 mais 9. Será que isso está correto? Para você transformar, você vai adicionar unidades. Você vai subtrair uma unidade aqui, certo? O que você colocar no primeiro membro, você vai colocar no segundo. Se você adicionou menos 10 aqui no primeiro membro, você adiciona menos 10 no segundo membro. Lembrando que você pode adicionar ou subtrair. Nesse caso aqui, eu estou subtraindo. Então, fica 1 mais 10, 11, menos 10, 1. 2 mais 9, 11, menos 10, 1. Então, aqui eu transformei uma igualdade. Bom, isso foi tudo que nós vimos na nossa primeira unidade. E até a próxima, pessoal!